Lei do 1%, número 3. Você é autorresponsável por tudo que acontece na sua vida, por tudo que lhe acontece. Como que é isso, você ser autorresponsável por tudo que lhe acontece? Por exemplo, cara, as pessoas refletem, eu posso, de uma certa forma, estar vivendo a minha vida. Por exemplo, eu tive o meu Instagram que saiu do ar sem a minha vontade. Como é que eu sou autorresponsável por aquilo, se de uma certa maneira não foi culpa minha? Como é que você entende essa frase de você realmente, cara, eu sou autorresponsável por o que acontece? Seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento, seja em qualquer área da minha vida. Perfeito. Vamos lá. Vou trazer o exemplo do teu Instagram, por exemplo, que caiu, né? Você tem culpa? Não. Mas, talvez, se você tivesse protegido melhor a tua senha, isso não teria acontecido. Tipo aquela senha que o Mike postou do coisa. Então, peraí. Se eu tivesse protegido minha senha, talvez eu não teria sido hackeado. Porque o que acontece? Se eu não tenho essa mentalidade, quando eu for recuperar o Instagram, que eu for refazer a minha senha, eu vou botar de novo uma senha fraca. Mas quando eu olho e falo assim, cara, eu fui responsável por isso aqui, automaticamente eu vou me precaver, porque eu preciso mudar. Não é o outro que precisa mudar. Eu preciso fazer uma proteção mais forte da próxima vez. Então, tenho responsabilidade. Por exemplo, vou te dar um assunto polêmico aqui. Né? Hoje em dia, o que tu mais vê é traição. Ponto. Toda hora tu descobre alguém que traiu alguém. Alguém próximo, alguém conhecido, algum parente, algo. E aí você fala assim, cara... Ou aquele homem ou aquela mulher foi traída, porque ambos estão traindo hoje da mesma forma. Fala assim, não, ela me traiu, ele me traiu. Tá bom, te traiu. Ele é o culpado. Beleza. Mas me fala uma coisa, quem você deixou de ser dentro de casa, como mulher ou como esposo? Ou como homem? Será que você supriu a necessidade da sua mulher? Você cuidou dela, você amou ela? E você? Será que você cuidou do teu marido? Será que você valorizou ele? Opa, então talvez... O que aconteceu é consequência das suas atitudes com ele dentro de casa. E isso não justifica o que o outro fez. Que fique muito claro. Não justifica. Mas talvez seja consequência. Então, dentro de uma traição, ambos têm a sua responsabilidade sobre aquilo. Só que qual é o grande lance aqui? Quando eu olho para aquela situação, Diego, e eu falo assim para mim, cara, onde que eu errei? Onde está a minha responsabilidade aqui? Quando eu for para um próximo relacionamento, eu vou com uma atitude diferente. Eu vou com um comportamento diferente. Agora, se eu não assumo a responsabilidade, eu boto a culpa em você por ter me traído, eu vou para o próximo casamento do mesmo jeito. E aí acontece uma frase que eu amo, que eu sempre falo. Troca de roupa e esquece de tomar banho. Vai sujar. Da mesma forma. Então a pessoa, ela vai para o próximo relacionamento e ela leva o pior do relacionamento anterior. Agora, quando eu assumo a responsabilidade, eu vou para o próximo, e eu assumo a responsabilidade e eu mudo, eu ajo, porque de nada adianta também falo, não, eu errei, mas o próximo eu continuo fazendo tudo errado, mesmo sabendo que eu errei. Quando eu vou para um próximo, eu entro diferente, um comportamento diferente, uma atitude diferente. Ah, Yuri, mas aí a pessoa pode vir me trair de novo. Beleza, mas eu não posso desistir da minha mudança por conta das suas ações, da sua atitude. Mas eu sempre vou olhar para mim e falar assim, qual é a minha responsabilidade sobre isso que aconteceu? Só que a maioria não faz isso, sabe por quê? A merda já começou lá em Adão e Eva. Ali começou toda a merda, né? Quem? Adão culpa a Eva? Eva culpa a serpente? Ninguém é culpado na história? Mas quem quis comer a maçã? Foram eles. Entende? Então, é tipo aquela pessoa, Diego, que tá no quarto de um casamento. E ela ainda não percebeu que o problema é ela, brother. Ela tá com um quarto casamento. E ela ainda não entendeu que o problema é ela. Talvez seja por um vício emocional, de buscar só homem safado. Entendi. Faz sentido. Com reprodução de comportamento, porque a mãe foi traída em todo relacionamento, ela também está sendo traída. Ela arruma homens que vão trair, sei lá. Mas eu tenho que assumir. Porque senão, porra, 4 casamentos? Cara, alguma coisa está errada nesse processo. Cara, muito bom. Você abriu um filtro legal. Gostei da sua análise. Por isso que é bom perguntar para você antes aqui. Parece que você hoje é... Eu estou mais te entrevistando, mas é muito bom ouvir isso, porque reflete muito sobre o que eu criei. E eu sempre acabo vendo assim, o que estava na minha cabeça. Muito do que você trouxe foi exatamente, né? Eu sabia olhar a minha parte,
né, e como responsável. Eu vou trazer uma outra visão. Quando eu criei isso aí, na época eu já estava estudando muito sobre física quântica, e eu quero ver se faz sentido isso que eu vou te falar também, que se não for, eu posso explicar de uma forma diferente. Eu já imagino que vai falar e eu já digo que faz sentido. Mas é bom trazer esse ponto, que é um outro ângulo. Legal. Vamos pegar assim, né? Primeiro para dar um contexto, porque a física quântica é uma coisa que o pessoal fala tão, né, de qualquer jeito, às vezes parece uma coisa mística. Vamos partir do pressuposto, desde Demócrito na Grécia Antiga, que buscava entender qual é o tijolinho fundamental, a substância primordial que constrói tudo. Então, na época, começou-se a se pensar o conceito sobre o átomo, preconizado por Niels Bohr, né, e agora no século XX. Mas o que acontece com relação a por que eu estou entrando nesse filtro meio chato, talvez, para muitas pessoas? Se tudo que se constrói, desde a mesa ao meu corpo, as ondas sonoras da minha voz, os meus pensamentos são compostos por átomo, e o átomo é uma substância composta por 99,9999% de espaço vazio, de um grande vácuo. Eu estou mostrando para você que tudo, na verdade, é uma grande estrutura energética. Embora eu não goste muito de usar esse termo energia. Então, quando tudo é energia, inclusive os nossos pensamentos, são feitos da mesma matéria, a mesma estrutura elementar que o ambiente físico, é muito simples eu chegar para você e falar que a nossa mente molda tudo à nossa volta. Inclusive, não vou entrar em detalhes, mas tem um grande experimento de mais de 200 anos, que é o experimento da fenda dupla, que fala sobre o colapso da função de onda, ou seja, né, o quanto aquilo que você pensa tem o poder de materializar-se, a intenção do seu pensamento. Então, o que eu queria chegar com essa história? Vai falar de lei da atração, Diego? Mais ou menos. Eu gosto de criar assim, a aprendizagem de que aquilo que aparentemente é muito ruim, talvez foi a melhor coisa que já te aconteceu. E você precisou atrair aquilo. Uma coisa que acontecia muito em treinamentos que eu falava sobre mentalidade milionária, que trabalhava esses conceitos mentais quânticos. Muitas pessoas começavam nas primeiras 1, 2, 3 semanas, Diego, eu estou com uma motivação, eu estou feliz, eu estou enxergando o meu futuro, o meu dia está prazeroso, mas daqui a um mês vão chegar e vão falar assim, cara, não sei o que deu errado. O que houve que deu errado? Não, eu fui mandado embora do meu emprego. Era a minha subsistência, cara. Onde é que eu falhei aqui? Eu falei, cara, tudo que você veio intuindo com pura intenção e amor dentro de você, daquilo que você quer construir, você realmente é aquele emprego, é aquela mulher, é aquele cara que está do seu lado, que iria lhe levar aonde você estava realmente querendo chegar? Não. Então espera, porque o primeiro passo é esse, é você sair da onde você está viciado, que te impede de chegar no lugar que você quer. Mas se agora você puxar o freio de mão porque você ficou com medo, cara, aí você vai parar no meio do caminho. É como se você estivesse dirigindo no meio de uma tempestade. Muito difícil de enxergar. Se você parar o carro ali, você não vai sair da tempestade. Anda, devagar, anda. Progresso vale mais que resultado. Anda, daqui a pouco você vai olhar para trás, você vai ver um monte de carro parado lá na tempestade e você vai ver que você passou dela. Então a autorresponsabilidade, ela começa na responsabilidade daquilo que você pensa, daquilo que você realmente escolhe produzir. E não, aí a gente entraria num campo até mais amplo, que daria quase um podcast inteiro, que não é o que você pensa, na verdade, é o que você sente. E isso também provado cientificamente, né? Você tem uma emissão de ondas eletromagnéticas quando você tem uma projeção de um pensamento. Ele tem uma estrutura que é entregue para o mundo. Isso sem falar em matéria escura, energia escura, que são outras estruturas mais complexas. Mas quando eu projeto um pensamento, mas eu não boto o desejo da realização dele, como aquele versículo que eu já falei aqui, né, de Mateus, né? Tudo aquilo que pedir, crendo que receberás. Né? Ou seja, tudo aquilo que eu pedi, crendo que eu já recebi. Então, se eu já recebi, creio que já recebi, eu não peço, eu agradeço. Então, tudo aquilo que eu agradeço vai acontecer na minha vida. Fantástico. Só que as pessoas falam? Vou criar um quadro dos sonhos, eu vou falar, porra, quero ser rico, preciso ser rico, vou ser rico. Não, a pessoa não acredita naquilo. Quando tem aquela história, visualiza lá a BMW branca, banco bege e tal. Não é só sobre você visualizar aquilo. Você acreditar. É sobre você sentir. Porque eu estou sentindo. Mentira. Porque se eu te desse a chave e falasse assim, cara, toma aí, presente para você. Isso numa sexta-feira. Segunda-feira vai estar lá te esperando, sem placa. Como é que você vive esses próximos dias? Cara,
com uma energia, com uma estrutura, que se você soubesse criar ela, mesmo se eu tenha te dado o carro, esse carro ia chegar para você.